Então, como eu falei para vocês, trabalho como enfermeira assistencial na unidade de AVC do Hospital Regional do Cariri desde 2013, quando a unidade de AVC foi fundada. Então, hoje a gente vai falar, nesse vídeo, sobre a definição e a aplicação do plano terapêutico. Dos pacientes que chegam ao Hospital Regional do Cariri com suspeita de AVC ou com diagnóstico de AVC, 86% conseguem internamento na unidade de AVC. 14% não se internam ou porque tinham um perfil de UTI, então aquele paciente que estava mais rebaixado, necessitando de ventilação mecânica, ou porque tinha um diagnóstico muito difícil, então eram pacientes que às vezes não tinham sintomas tão clássicos de AVC, que às vezes só conseguiu fechar o diagnóstico bem depois das primeiras 72 horas. E aí já teriam perdido o internamento na fase aguda, tá certo? Um dos índices que a gente mede é se esse internamento na unidade de AVC tem uma recuperação neurológica para esse paciente, se ele tem uma melhora do índice do NIH dele. A escala de NIH é uma escala de avaliação neurológica, que a gente especifica ela bem em outro vídeo aqui também. Se vocês quiserem acessar, é só ver o vídeo, a gente fala da escala bem direitinho. Mas a escala de NIH, ela vai avaliar os déficits neurológicos associados ao AVC. Então, se a gente tem uma melhora nessa pontuação dessa escala, a gente está tendo uma melhora clínica para esse paciente também, tá certo? A gente pode perceber que ao longo do ano de 2019, esses são dados do ano de 2019, na admissão, o paciente tinha sempre um NIH mais alto do que quando ele recebia a alta, né? Então, o valor do NIH era sempre mais elevado do que o valor que ele tinha quando ele recebia a alta, tá certo? O que mostra, como eu falei para vocês, uma recuperação neurológica e clínica para esse paciente também. O tempo médio de permanência do paciente na fase aguda é pactuado em até 3 dias, tá certo? Então, a gente pode perceber que a gente, também da mesma forma, são dados de 2019, de janeiro a setembro, a gente conseguiu atingir esses tempos em praticamente todos os meses. Às vezes, aí vocês podem me perguntar, mas Alice, aqui, por exemplo, em setembro, o paciente só ficou 2 dias e meio, ele não tem que ficar 3 dias, mas lembra que ele tem que ficar 3 dias do início dos sintomas. Então, às vezes, o paciente já chega com um dia de evolução dos sintomas, com 24 horas, com 12 horas, então, realmente, ele só vai passar 2 dias e meio, ou 2 dias, né? Ele só precisa passar até 72 horas do início dos sintomas. 90% dos nossos pacientes, né, dos pacientes que recebem alta na unidade de AVC, vão receber alta em até 3 dias. E 10%, os 10% que ainda ficam, é porque ficam aguardando vaga de UCE ou vaga de UTI. Dos pacientes que recebem, dos pacientes que recebem alta, 96% vão para a UCE, aliás, desculpa, 97%, então é um índice bem elevado dos nossos pacientes vão para a UCE, 2,3% vão para a UTI e 0,4% vão para outras clínicas, como clínica cirúrgica, para esperar uma endarterectomia, que é um procedimento avascular, né? Agora vamos para a aplicação do plano terapêutico para as demais categorias que compõem o nosso plano terapêutico, a nossa equipe multiprofissional. Então, o perfil dos pacientes da fono que chegam na unidade de AVC, 14% tem disfagia grave, 12% disfagia de moderada a grave, 28% uma disfagia moderada, 33% uma disfagia leve e 13% tem uma deglutição normal. Nessa aplicação do plano terapêutico para esse paciente, a gente pode perceber uma melhora desses pacientes na alta. Então, ou pelo menos eles mantêm essa disfagia. 47% vão ter uma melhora na disfagia na alta e 52% vão manter esse mesmo grau de disfagia. Apenas 1% vai piorar, o que prova que, assim, o internamento na unidade de AVC por si só já é um tratamento para esse paciente, porque ele está numa unidade de tratamento específica para o problema dele. Então, ele vai ter tratamentos muito adequados para cada e bem diferenciados para cada paciente. O perfil de funcionalidade, que aí seria mais a parte da fisioterapia. 23% dos nossos pacientes têm incapacidade leve, 43% vão ter uma incapacidade grave e 34% incapacidade moderada. Na alta, esses pacientes chegam a ter 78%, desculpe, de melhoria funcional. Então, assim, também prova que a intervenção precoce, o início da fisioterapia, do quanto antes para esse paciente, vai melhorar muito a funcionalidade dele na alta, né? É aquele paciente que vai conseguir fazer mais coisas sozinho.
E aí o indicador que a gente avalia é o percentual de pacientes avaliados e acompanhados pela fono, físio, nutrição e serviço social em até 48 horas da admissão. Por que 48 horas? Porque, infelizmente, nos finais de semana, sábado e domingo, a gente ainda não conta com esses profissionais 24 horas, tá certo? Então, às vezes, o paciente é admitido à noite, ou admitido no domingo, à noite, tudo mais, e não vai ter esse atendimento no mesmo dia. Então, a gente colocou para em até 48 horas esse paciente está sendo avaliado e acompanhado. Pronto. Agora, seria a taxa de saída dos pacientes conforme na linha do cuidado, aquele paciente que não teve nenhuma intercorrência. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu 0%, mas assim, a gente consegue uma taxa bem elevada de saída de pacientes conforme. Por exemplo, na unidade de AVC, que são até 3 dias, quase todos os meses, acima de 90%, esses pacientes saem sem nenhuma intercorrência. Da UCL, das outras clínicas, essas taxas também ficam na faixa dos 80%, beirando os 90%. Então, assim, são taxas bem significativas, né? Dos 711 pacientes na linha do cuidado, 109 pacientes tiveram alguma incidência de eventos, o que configura cerca de 15% desses pacientes. Desses eventos, né, que não conformes, 58% foi por perda de sonda, 15% por flebite, 9% lesão por pressão. O que, assim, o único índice que a gente tem que também, aliás, todos os índices a gente tem que tentar melhorar, mas um dos índices que é mais importante, digamos assim, é essa perda de tempo para a trombólise, que a gente ainda está em 3%. Então, quanto mais a gente puder baixar essa perda de tempo para a trombólise, melhor vai ser para esse paciente, tá certo? Pronto, o tempo médio de permanência do paciente na unidade de AVC, como eu falei para vocês, tem que ser até 3 dias, e na UCE são até 8 dias. Levando-se em conta que a gente vê também, ó, que na linha do cuidado total, da UCE ou das outras clínicas, a gente também está conseguindo atingir esses tempos, né? Pronto. Aqui seria o percentual de pacientes com independência funcional após a alta. Então, é aquele paciente que a gente está avaliando quando, depois que ele tem a alta, o pessoal do Hospital Regional do Cariri entra em contato com esses pacientes para saber se eles estão tendo assistência fisioterapêutica, se eles se eles tiveram uma melhora dessa capacidade funcional deles, tá certo? Desses pacientes, 68% estão com independência funcional, estão com aquele ranking de 0 a 3. Volto a falar para vocês, as escalas estão todas especificadas em outro vídeo, então a gente fala bem direitinho sobre a escala de ranking também. E 14% dependente de moderado a grave, que é um ranking de 4 a 5, e infelizmente 18% foram a alta. O que a gente pode perceber também na assistência desse paciente, quando ele vai para o município dele de origem, né, ou quando ele vai para casa, quando ele volta para casa, é se ele está tendo acesso à fisioterapia ou na rede pública ou na rede privada, ou se ele não está tendo acesso nenhum. E o que a gente pode perceber é que, assim, teve uma melhoria desse acesso da população à rede pública, né? O que, assim, acho que reforçando essa informação, quando o paciente vai de alta, e principalmente tentando entrar em contato com eles depois, reforça ainda mais essa, digamos, essa corresponsabilidade da família, de que eles precisam realmente estar buscando esse atendimento, de que é importante, de que vai ser benéfico para o paciente ele ter esse acesso após a alta, ele ter essa assistência após a alta também, né? E aqui a gente traz um breve histórico da linha do cuidado do AVC, que aí mostra que de 2013 até 2019, a gente teve uma melhora significativa das nossas taxas, né? A gente tem evoluído bastante. E, assim, só prova que o trabalho do Comitê do AVC tem funcionado de forma correta, digamos assim, porque a gente tem conseguido melhorar os nossos processos, principalmente pensando no paciente, pensando no que é melhor para ele e em prestar uma assistência de excelência para esse paciente. Então, pessoal,
O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso, e mais uma vez reforçando de que tempo é cérebro, que cada minuto que a gente perde com o paciente, na assistência a esse paciente, demorando para prestar uma assistência de qualidade a esse paciente, digamos assim, a gente está perdendo tecido cerebral, a gente está perdendo funcionalidade para esse paciente. Então, eu espero que o vídeo seja útil, acessem ele quantas vezes vocês precisarem. São vídeos com informações importantes para todas as categorias profissionais. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante.